Olha só, o pessoal do Bolsonaro fez as pazes, isso é uma boa notícia. Ontem a gente falou sobre a discussão que tinha sobre a aliança do PL com o Ciro Gomes no Ceará. Era uma aliança que tinha sido costurada pelo Bolsonaro com o André Fernandes lá no Ceará, e eu falei para vocês que faz sentido essa aliança, faz sentido essa coisa toda, mas a Michelle criticou essa aliança lá no Ceará, né? E aí o que chamou a atenção foi que os filhos logo em seguida criticaram muito, né? O Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro criticaram muito a Michelle, que não pode, que não sei o que lá. No final das contas, todo mundo pediu desculpas, o Flávio Bolsonaro pediu desculpa para a Michelle pediu desculpa para os filhos do Bolsonaro, mas ela reafirmou a rejeição ao Ciro Gomes, tá? Então, de novo, a coisa está em aberto, vai ser decidido ainda se vai haver essa ligação com o Ciro Gomes ou não, mas uma coisa chama atenção nessa história toda. Qual foi a coisa que chamou atenção? Essa pacificação aconteceu depois que o Flávio Bolsonaro esteve com o Jair Bolsonaro hoje. Ele foi visitar o Jair Bolsonaro na Polícia Federal hoje e depois disso eles voltaram, fizeram as pazes todo mundo e, importante, o PL suspendeu por hora essa aliança com o Ciro Gomes. Não é que tenha descartado a aliança, não. Ainda está sendo negociada, só que por hora eles vão com mais calma. Vamos entender o que aconteceu aqui? Porque a minha visão da coisa é que, ok, é importante ter a união de todo mundo, não sei o que lá, mas parece que quem estava certo nessa história toda era a Michelle no final das contas, né? Eu sempre achei que a aliança com o Ciro Gomes é uma coisa meio lógica, por mais que eu não goste do Ciro Gomes, é uma aliança lógica lá no Ceará. A realidade do Ceará, a realidade do Nordeste é muito difícil para a direita. Ter a possibilidade de ganhar um estado lá no Nordeste pode ser uma coisa importante, mas aparentemente quem está sabendo mais dessa coisa toda era a Michelle Bolsonaro, tá? Isso é uma coisa positiva. Vamos falar sobre esse caso aqui. Então tá aqui, ó. Ontem a gente falou sobre essa discussão, né, que a Michelle Bolsonaro criticou o André Fernandes pela aliança que o PL estaria fazendo lá no Ceará. Aí teve uma crítica muito grande. Os filhos do Bolsonaro todos criticaram a Michelle, que não podia ter jogado o André Fernandes debaixo do ônibus e coisa e tal, porque ela meio que criticou a aliança que estava sendo construída pelo André Fernandes, né? Mas, depois de muita crítica, e é lógico, tem um pessoal na direita que não gosta da Michelle Bolsonaro, e é direito das pessoas, ninguém gosta de todo mundo, né? Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, mas eu já falei para vocês, eu acho que a Michelle é um dos melhores nomes que o Bolsonaro tem aí na corrida presidencial. A Michelle e o Tarcísio são os melhores nomes que tem para 2026, caso Bolsonaro não possa ser candidato. Então eu acho uma besteira queimar o filme tanto do Tarcísio quanto da Michelle, mas parece que tem uma turminha dentro da direita que eu fico me perguntando se é de direita mesmo ou se é infiltrado de esquerda, que quer jogar lama no Tarcísio, que quer jogar lama na Michelle, não sei o que lá. Esse pessoal fez a festa. Não, porque a Michelle tá errada, que a Michelle desobedeceu o Bolsonaro e não sei o que lá. Bom, o pessoal fez o correto. Todo mundo pediu desculpa, todo mundo exagerou um pouquinho, a própria Michelle falou, ela pediu desculpa dos filhos do Bolsonaro por ter atropelado o André Fernandes, mas reafirmou que ela não gosta dessa ligação com o Ciro Gomes, e eu tenho que concordar com ela, né? Tem alguns vídeos que apareceram aqui do Ciro Gomes criticando muito duramente o Bolsonaro. Não é vídeo antigo não, tá? Esse aqui é vídeo recente. E como é que o PL faz um acordo com o Ciro Gomes, com ele criticando tanto o Bolsonaro? De novo, eu consigo entender a questão da aliança estratégica, né? Em determinadas situações, a melhor alternativa é você ter um cara ali no Ceará. Dificilmente a direita vai ganhar no Ceará, mas talvez com o Ciro Gomes fosse alguma coisa ali que desse para trazer votos para o candidato do Bolsonaro, né? Mas realmente Ciro Gomes é foda, né? É complicado. O que aconteceu? O que chamou atenção nessa história é que teve essa briga dos filhos do Bolsonaro com a Michelle, né, com muita gente criticando a Michelle nessa história, e no final das contas quem estava certo era a Michelle. O PL suspendeu a aliança com Ciro Gomes depois desse racha, não cancelou totalmente a aliança, foi uma suspensão, suspenderam temporariamente a coisa, e pediram desculpa a todo mundo, tá todo mundo unido, não sei o que lá, teve aqui. Flávio disse que Michelle atropelou Bolsonaro a dar bronca em André Fernandes, mas a Michelle não deu bronca no André Fernandes, ela não fez isso. Ela criticou a aliança com o Ciro Gomes, que ela acha que não é uma boa coisa, e talvez ela esteja certa. Ou seja, essa ideia também de que ela tenha criticado o André Fernandes, eu não acredito, né? No final das contas, todo mundo voltou atrás, e não sei o que lá. O próprio Flávio Bolsonaro falou também sobre isso, que tá todo mundo unido. E o ponto importante, essa união aconteceu depois que ele foi visitar o pai lá na Polícia Federal. Ou seja,
Ele conversou com o pai e o pai deve ter falado, olha só, eu tinha falado mesmo com a Michelle Bolsonaro que essa aliança com o Ciro Gomes não é uma coisa que me agrade, não é uma coisa que não está pegando muito bem essa história. Ou seja, quem estava certo no final das contas era a Michelle, quem estava do lado do Bolsonaro é a Michelle. Então é bom saber essas duas coisas, né? Primeiro que a Michelle tem um contato muito certo com o Bolsonaro e que os filhos do Bolsonaro, ao ouvir o Bolsonaro, tomam a decisão correta, né? Eles podem tomar a decisão errada, né, sem consultar o pai, mas no momento que consultam o pai e ele dá a decisão, a coisa se encaminha, isso é uma boa notícia. O próprio André Fernandes anunciou que o PL vai dar uma pausa nas articulações com Ciro Gomes, irá repensar e analisar um futuro melhor para o estado do Ceará. Pelo momento, nós vamos dar uma pausa, nós vamos repensar e analisar um futuro melhor para o Ceará. Ou seja, não cancelou totalmente o acordo, mas estão, né, dando um tempo para estudar essa história. Resultado da coisa toda. Quem estava certo era a Michelle. E o Diego Muget, ele coloca aqui, ó, ontem muita gente criticou a Michelle por dizer o óbvio, que apoiar o Ciro Gomes no Ceará não fazia sentido algum. Eu fui uma dessas pessoas. Eu falei que a Michelle estava errada, porque, né, o Ciro Gomes é a necessidade da política. O Bolsonaro tinha acordado isso e coisa e tal. Tenho que reconhecer, quem estava certo era a Michelle no final das contas. Disseram que ela exagerou, que foi dura demais. Não, isso eu não falei não. Isso eu falei que ela não foi dura demais, não. Eu até não vi nada de crise, né? Ela criticou um posicionamento do PL do Ceará, o que é direito dela, né? Ninguém é obrigado, mesmo que depois se decida que o PL vai fazer o acordo com o Ciro Gomes no Ceará, ninguém é obrigado a dizer que gosta do acordo do PL com o Ciro Gomes. Você pode dizer que não gosta disso, vou aceitar, porque é o acordo, né, foi feito o acordo, mas gostar eu não gosto, né? E esse é um ponto importante nessa história, porque eu deixei claro também que essa questão de dizer que é uma crise, né, porque a esquerda adorou, a esquerda achou lindo isso, não porque o apoio ao Bolsonaro dissolveu, que a família Bolsonaro está brigando, e não teve nada disso no final das contas. Houve uma crítica da Michelle, houve a crítica dos filhos do Bolsonaro, mas não teve nada de, acabou, agora já era, todo mundo brigado, porque o Bolsonaro colocou ordem na coisa, né? Bastou uma visita do Flávio ao presidente Bolsonaro para tudo mudar de rumo. De repente não existe mais apoio definido ao Ciro. Assim, há negociação, estão conversando, mas o apoio não está fechado. De repente desculpas foram pedidas, de repente a conversa é outra. Isso mostra uma coisa incontestável. Michelle sabia exatamente o que o Bolsonaro pensa. Ela não falou por impulso, ela não inventou isso sozinha, ela não agiu, não inventou nada, ela não agiu sozinha. Ela falou que porque vive ao lado dele todos os dias, vendo a luta de perto, a saúde fragilizada, remédios, não sei o que lá, não sei o que lá. Quem precisou ajustar o discurso foram os outros. Quem teve que recuar foram os que acharam que ela estava errada. Porque quando o Bolsonaro interveio, a verdade ficou evidente. Michelle estava certa desde o início. Essa é a frase final, clara e simples. Você quer saber o que o Bolsonaro realmente pensa? Ouça quem está com ele quando as câmeras estão desligadas, ouça a Michelle. Isso é um ponto que eu acho importante. Eu já falei para vocês, eu gosto muito da Michelle, tanto ela como candidata, mas o que eu gosto mais também é que ela já falou sobre ser vice do Tarcísio e seria uma chapa excelente, o Tarcísio como candidato e a Michelle como vice. É verdade que essa chapa teria um problema de ser uma chapa, digamos, puro sangue. O pessoal costuma não gostar disso em política, né? Se você tem a oportunidade de botar alguém de outro partido, é uma boa alternativa para você conquistar mais apoio, né? Uma das críticas que eu fiz, inclusive, ao Bolsonaro em 2022 foi a escolha do Braga Neto como vice dele. Não que o Braga Neto fosse um problema, gosto do Braga Neto, não tem problema nenhum Braga Neto. O problema é que virou uma chapa puro sangue, uma chapa que não tem diversidade. O Lula fez o certo, o Lula chamou o Alckmin, que é uma pessoa meio que de fora do PT, para dar uma colorida na chapa, né? Bolsonaro deveria ter feito a mesma coisa, chamado outra pessoa. Tudo bem, o Temer, a gente sabe agora que o Temer meio que traiu o Bolsonaro, então não tinha como chamar o Temer. Mas chamasse uma outra pessoa para abrir um pouco mais a aliança ali, seria uma alternativa, né? Então, essa é a história. Quem estava certo era a Michelle. Olha que coisa.